Para finalizar o capítulo 7, nós vamos fazer este exemplo que corresponde ainda aos centroides. Então aqui nós temos essa linha que é dada por y igual a x² dentro desses limites e precisamos descobrir qual é o centroide dessa linha. Então, para isso nós vamos utilizar essa expressão. Isso é importante ser definido porque assim nós precisamos saber algumas informações. Primeiro, quem é x e também, se for necessário, quem é y. Então nós temos que o x vai ser o próprio x e o y é igual a x², né, dado pela própria expressão da linha. Em relação ao dl, nós temos lá do começo do capítulo que dl é dado por 1 mais dy dx ao quadrado dx. E isso fazendo em função de dx. Se nós fizermos em função de dy, nós vamos ter 1 mais dx dy ao quadrado vezes dy. Então, ok. Como a nossa curva é y igual a x², então dy dx, que é dx² dx, vai ser igual a 2x. Elevando isso ao quadrado, afinal nós temos essa expressão daqui de dentro. Então nós temos aqui 2x², que é 4x². Então, ok, temos as partes componentes da nossa expressão. Então, assim, nós temos que x vai ser a integral de x vezes 1 mais 4x² dx, dividido embaixo pela mesma expressão. Então, essa integral de cima, ela é bastante tranquila. Nós precisamos fazer uma substituição de variáveis, então eu vou dizer que u é exatamente o que está dentro do parênteses. Assim eu preciso de um du do lado de fora. E esse du vai ser 8x. Derivando a de cima, eu tenho 8x. Do lado de fora nós temos x. E por que fazer isso? Porque assim eu tenho a integral de u du. Então eu preciso ter essas duas variáveis ali. Agora observe que do lado de fora eu tenho apenas o x. Então eu não tenho esse 8. Assim nós precisamos fazer o seguinte: compensar o que não há. Então dessa forma eu tenho vou fazer isso aqui como 1. Então eu tenho o seguinte: eu tenho ali a integral de 1 sobre 8, é o que deveria estar na frente, era 8, então 1 sobre 8 compensando, de raiz de u du. Afinal de contas, o u é 1 mais 4x², não o raiz. Então assim eu tenho agora a minha integral para resolver. Então fazendo isso, eu tenho aqui 1 sobre 8, meio mais 1 dá 3 sobre 2, então de u elevado a 3 sobre 2,
e dividido por 3 sobre 2. Então isso vai dar 2/3. 2/3 vezes 8 de u elevado a 3 sobre 2. Assim, eu tenho aqui uma simplificação desse 2 com 8. Então eu tenho 12 embaixo e o meu u vai ser, ou melhor, a minha integral vai ser 1 sobre 12 de u elevado a 3 sobre 2. Então, devolvendo as variáveis originais, eu tenho que essa expressão ela vai ser dada por. Então, isso aqui vai nos levar a fazer diferente. Então, aqui, terminamos aqui. E aí, essa integral, então, que é exatamente igual a esse resultado aqui, e que pode ser expressa da seguinte forma agora. Então, esse é o nosso primeiro resultado. Mas, de modo oposto a essa resolução, o de cima não é simples. A de cima, ou melhor, a de baixo do denominador não é uma integral simples de resolver. Então, ela envolve aqui muitos passos e nós vamos obter uma série de coisas, uma série de valores dentro dessa integral, e aí por esse motivo eu vou colocar já o resultado dela. E esse não é o tipo de integral que nós vamos priorizar nos nossos exercícios, porque nosso objetivo não é fazer cálculo de integrais, mas usar aquelas que nós conseguimos usar. Então, nesta integral aqui, que é 1 mais 4x ao quadrado, nós temos como resultado o seguinte: 1/4 de 2x vezes a raiz de 1 mais 4x ao quadrado mais o ln de 2x mais a raiz de novo de 1 mais 4x ao quadrado. Embora eu tenha o módulo aqui dentro, mas eu vou colocar o módulo mesmo. Então tem um módulo desse logaritmo natural. A gente não vai fazer muita diferença isso agora. Mas voltando aqui em cima, nós temos ainda os intervalos de integração, né? Então observem que a expressão dada para x, para calcular x, varia de 0 a meio. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho meio, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho meio. E a partir disso nós vamos substituir esses intervalos de integração aqui para realizar esse cálculo. E aí nós vamos fazer isso nas duas expressões que nós encontramos, né? Que eu vou deixar elas aqui destacadas em roxo. Então essa é a primeira e essa é a segunda. Então este cálculo aqui, ele vai ser feito com base nessas duas expressões. Então essa aqui no denominador e essa daqui no numerador. Então isso vai acontecer em um intervalo de 0 a meio.
E aí, substituindo esses valores, nós vamos ter o seguinte: eu tenho 0,1524 em cima e eu tenho embaixo 0,5739. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter 0,265 metros para o centroide em X. E aí, acontece em Y algo semelhante. Só que para Y agora, o que vai acontecer é o seguinte: o meu X, né, o que seria o Y aqui, esse Y é X quadrado. Então eu vou substituir aqui X quadrado mais essa expressão. E agora aqui eu vou ter X ao quadrado. Então essa integral também vai ser complexa de fazer. E agora nós vamos ter duas integrais complexas de serem resolvidas, né? Então eu vou colocar o resultado dela aqui. Depois vocês podem até tentar fazer essa integral e recuperar todo o curso de cálculo que vocês tiveram. Talvez essa daqui vocês nem tenham visto, mas não é a nossa preocupação no momento. E como nós estamos com pouco tempo, então esse semestre eu só fiz essa de cima e eu não vou parar para fazer as demais. Ok, então vamos para a segunda parte da disciplina, ou melhor, do capítulo, onde nós falamos agora de uma expansão da ideia que é dada pelo centroide. E essa expansão ela vai ser dada agora através dos centros de massa e centros de gravidade. Então eu tenho aqui essa estrutura. Essa estrutura ela é composta por um sólido que possui volume, por uma linha e por uma superfície. Como nós vimos anteriormente, isso aqui pode ser dado então de três formas: um centroide volumétrico, um centroide de uma superfície e um centroide de uma linha. Mas quando nós falamos em centros de massa, nos interessa a densidade. E aí, lembrando aqui que a densidade, vou fazer aqui primeiro, que a densidade se relaciona com a massa dividida pelo volume. Então eu posso dizer o seguinte, que o diferencial de massa é igual a ρdV, né? A densidade do material, ou a massa específica dele, vezes o diferencial de volume, e isso nós podemos integrar. Então eu tenho aqui que a massa, a integral de dm, é a própria massa do corpo, então ela é igual à integral de ρdV, onde eu tenho densidade vezes o diferencial de volume. Para o centro de massa, de novo, ele vai ser calculado então em função da geometria, da forma. Essa forma ela tem relação com o que nós vamos fazer, mas especificamente em função da distribuição de massa nesse corpo. Então eu vou avaliar os centroides individuais das posições das distribuições de massas regulares em cada parte do corpo. E isso é o seguinte: eu tenho esse corpo, ele está azul, e eu tenho esse corpo aqui que está cinza. Esse corpo é um sólido volumétrico. Provavelmente a densidade dele é diferente da densidade dessa linha. Tanto que aqui eu tenho um ρ, aqui eu tenho um ρl, que é uma densidade linear, aqui um ρa, que é uma densidade superficial. Inclusive vale a pena escrever isso aqui. Então eu tenho a densidade volumétrica, eu tenho já escrito aqui embaixo. Tá. Então, densidade volumétrica, superficial e linear. Assim, se eu tenho neste corpo aqui, cilíndrico, uma densidade, uma massa distribuída de forma regular, aqui na linha eu tenho outra densidade diferente, mas também distribuída de forma regular. E nessa superfície da base eu tenho também uma outra distribuição de massa regular.
Então eu tenho centroides individuais para cada uma dessas estruturas. Assim, o meu centroide individual da placa, ele vai ser o local no qual eu vou aplicar a distribuição média, a posição média da distribuição de massa. Do cilindro a mesma coisa e da linha a mesma coisa. E depois eu vou somar isso tudo, da mesma forma que nós fizemos antes. Então assim nós temos de novo duas expressões para esse centro de massa. Às vezes o centroide ele vai se confundir com o centro de massa. Isso quer dizer que eles vão estar na mesma posição. Da mesma forma que o centro de gravidade muitas vezes poderá também estar na mesma posição. Então observem que eu tenho aqui a mesma expressão de antes. Só que agora eu não tenho áreas, eu tenho massas. Então meu centroide ocorre em função das massas MI. Da mesma forma nós podemos integrar. E aí eu vou integrar em função de dm. E aí observem que embaixo agora eu não tenho o somatório das áreas, mas o somatório das massas. De modo semelhante, nós vamos expandir essa ideia para o eixo X e para o eixo Z. Então assim nós temos de diferença agora que aqui eu tenho Y que aqui eu tenho Z. Então essas são as três expressões que nos permitem calcular esse centro de massas. E aqui eu escrevi o seguinte: sólidos possuem massa distribuída em um volume, então a densidade volumétrica. As superfícies, massa distribuída em uma área, que são as placas e as cascas, coisas que são muito importantes para nós, e elas vão ser dadas por densidades superficiais. Isso daqui vocês vão ver em cálculos de cargas de placas e de cascas. E o fio, ele tem uma massa linear, distribuída em uma linha, são as retas e as curvas, e possui densidade linear. A partir disso, nós, como foi dado neste exemplo dessa figura, nós podemos calcular o centroide em X dela. E aí o centroide em X desta figura, ele vai ser dado da seguinte forma. E eu posso calcular, né, como é dado ali pela fórmula em X, as posições X médias pelo diferencial de massa dividir pela massa total do corpo. Mas como eu tenho aqui uma composição de corpos, então eu tenho uma composição de estruturas diferentes. Então eu tenho a integral em ρdV, né? Afinal de contas a massa, como eu escrevi aqui em cima, ó, dm é igual a ρdV. Eu também tenho isso de modo superficial, então esse ρA vezes agora um diferencial de área, e também tenho isso na sua forma linear, que é o ρL vezes o diferencial de linha agora, o DL. Da mesma forma embaixo eu vou ter o somatório disso, mas apenas das massas individuais agora. Então ρAdA e ρLdL. Assim eu somo todas as massas nas integrais de baixo e nas integrais do numerador as posições médias. Quando eu faço a divisão eu encontro o que nós buscamos. Ainda, para finalizar essa parte, nós temos o seguinte: as integrais múltiplas podem ser utilizadas para esse cálculo. Então, eu posso utilizar uma integral múltipla para encontrar a massa de um corpo, desde que eu conheça uma função de múltiplas variáveis que dê a sua densidade. Então, dessa forma, se eu conheço uma função xy que dá a densidade do corpo, eu consigo usar integrais duplas para calcular essa distribuição de massa. E assim eu tenho então uma expressão para x que vai ser dada pela integral dupla, então com a posição média em x, e esse
diferenciais aqui. E embaixo eu tenho a própria massa do jeito que eu escrevi ali em cima. De modo semelhante, nós temos para y que eu tenho as integrais duplas, a posição média de y, a função é a mesma, e embaixo eu tenho a sua distribuição de massa. Então essa daqui é uma outra forma de calcular essa estrutura, né? Uma outra forma de calcular esse centro de massa. Então nós temos essas informações aqui, que eu já separei aqui embaixo em 7 partes. Essa madeira, ela tem uma densidade de 510 kg por metro cúbico e ela possui uma área de seção transversal de 5 milímetros quadrada. As áreas aqui que restam, M3 e M4, possuem uma densidade de 0,039 kg por metro quadrado. E as linhas que envolvem essa estrutura possuem uma densidade linear de 2,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a partir disso, calcular o centro de massa dessa estrutura. Então, ele pede aqui o centro de massa e o peso. Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez em um anterior, vamos numerar de acordo com os números que já estão aqui. Então eu tenho até 7. Numerado eles então, antes nós tínhamos xi e área. Agora nós vamos ter o xi e a massa, né? Porque agora é centro de massa. Então observe o seguinte, na figura 1, o xi está na metade da distância horizontal em x. Só que observem que ele colocou o eixo 0 aqui, ó. Então 0,7 dividido por 2 vai ser 0,35, mas como eu já tenho 0,2 para a esquerda, então eu vou ter 0,15. Depois o M2 ele está regularmente distribuído pela altura, então tem metade para cima, metade para baixo, o centroide dele está em 0. Depois eu tenho a figura 3. 3 é esse triângulo aqui, e ele vai ter a sua distribuição em 1/3 da distância em relação ao lado próximo do eixo Y. Então eu vou pegar o 2, 0,2 dividir por 3. E aí isso vai dar 0,066. Só que negativo. Para o outro lado, né, que é o M4, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com 0,5. Então eu vou dividir 0,5 por 3. E aí vou obter 0,1667. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Agora a figura número 5, começamos a tratar dessas linhas externas, né? Então a linha 5, ela vai estar distribuída aqui na metade da distância, né? Todas as linhas vão estar na metade da distância. Se nós olharmos elas na sua direção, o centroide vai estar no meio, e da mesma forma aqui nós vamos dividir elas em 2 partes. Então as linhas 5 e 6, que tem 0,2 metros na horizontal, possuem o seu centroide em 0,1. E as linhas, na verdade são 8. E as linhas 7 e 8, que possuem 0,5 na horizontal, vão estar em 0,25. Agora nós precisamos calcular as massas. Então nós temos massas volumétricas para 1 e 2,
massas superficiais para 3 e 4 e massas lineares para todas as outras. Observem o seguinte, então. Eu tenho aqui na primeira que a densidade da primeira e da segunda. Eu vou até fazer uma coisa aqui diferente, ó. MI é igual a ρ vezes... Eu vou colocar volume, mas pode ser que não seja volume. Então, vou fazer assim, ou ρA vezes A, ou ρL vezes L. Pronto, assim a gente cobre todas as possibilidades. Então, qual é o volume da seção quadrada? Eu tenho aqui 5 milímetros, então é 0,05, ou melhor, 0,005 vezes 0,005, é quadrado, e vezes o comprimento, que é o 0,7 que está ali na figura. Então, essa é a primeira. Na segunda, eu tenho a mesma seção quadrada, só que agora a altura é 0,6. Ok, na terceira e na quarta, a minha densidade é 0,039. E agora eu tenho uma área para calcular. Então a área desse triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2 vezes 2, né? Porque são dois triângulos. E assim, nós temos então para o número 3, 0,6 vezes 0,2. Então base vezes a altura dividido por 2. Para o segundo, 0,5 vezes 0,6, também dividido por 2. Agora, nas linhas, nós precisamos calcular o tamanho delas, né? Então, para as linhas 5, não tem espaço aqui. Então, para as linhas 5 e 6, e as linhas 7 e 8. Então, observe que 5 e 6 são as da esquerda. E aí eu tenho o seguinte, 0,3 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Para 7 e 8 eu tenho 0,5 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. E fazendo essa conta, nós temos 0,58 aqui para baixo. Na de cima, nós temos 0,36. Então, ok. Agora nós temos o seguinte para as 4 linhas. Todas elas têm uma densidade de 2,6 vezes 10 a menos 5. Agora, os comprimentos vão ser 0,36 e 0,58, aproximadamente, tá? Já não tem que colocar essa expressão grande aqui nesse espaço pequeno. E então, fazendo as contas aqui, eu tenho 0,08925, 0 aqui, ou melhor, 0,007650 Então, ok, já preenchi aqui, esses são os resultados. E agora, nós precisamos calcular isso. Então, nós vamos calcular aqui a posição x, que vai ser dada pelo somatório dos xi, mi, né, de n igual a 1 até 8, dividido
por o somatório das massas I. Então, o somatório das massas I, nós podemos fazer ele aqui. E aí, esse somatório de massas, ele vai ser 0,02481. E agora, o somatório das multiplicações por xi, yi e mi é o que nós vamos fazer aqui. Então, eu usei n, né? N igual a 1 até 8. E aí eu vou ter aqui xi e mi dividido por 0,2481. Eu vou colocar o resultado já direto para a gente ganhar tempo. E aí isso vai dar 0,0872 metros. Então, quando nós olhamos aqui o tamanho dela, 0,0872 está próximo aqui de 0,1, né? E faz sentido, que é o pedaço dela que está mais carregado, está aqui, ó. Se a gente analisar bem esse círculo, esse é o local com maior carregamento de massa dessa estrutura. E aí ele pergunta o peso dela também. Então observem que o peso é massa vezes aceleração. Então a massa nós já temos desse somatório ali de baixo, que é o 0,02481. Isso dali é dado em quilos. Quando eu multiplico, vou até colocar a unidade. Então quando eu multiplico pela aceleração, que é 9,81, nós vamos obter o peso. E aí esse peso vai ser 0,243 newtons. Então, deixo para vocês pensarem em Y e logo nós terminamos esse capítulo falando de forças distribuídas, cargas de pressão de fluido e gás.